Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase. Fazia alguns anos que aí tem havia ou haviam, iniciado a fabricação das sacolas na fábrica de meu pai, quando, aí eu tenho instalou, instalaram e instalara, né, o primeiro supermercado de Araraquara. Então, neste caso aqui, vamos avaliar, né, essa havia e haviam, né, isso cai bastante nas provas. Então, fique muito atento a isso, porque o haver pode ser impessoal, né? Mas nem sempre. Então, ele é impessoal no sentido de existir, né? No sentido de tempo decorrido. Mas como auxiliar, nem sempre ele fica no singular, tá? Bom, veremos aí. Fazia alguns anos que se havia iniciado a fabricação, porque na verdade está fora da ordem, porém a fabricação é o sujeito dessa oração, é a fabricação que havia iniciado, a fabricação das sacolas no caso, né? A fabricação das sacolas, né? Mas eu tô falando fabricação é o núcleo, né, do sujeito, havia iniciado. E se fabricação, que é o núcleo, está no singular, o verbo também precisa estar no singular para ter essa concordância, né? Então, a fabricação havia iniciado? Não havia. Então, eu estou entre A e B. Instalou ou instalaram? Ó, na fábrica, quando instalou o primeiro supermercado ou instalaram o primeiro supermercado? Neste caso, né, nós temos de ver o contexto geral, o sentido do texto ali, e era um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, a gente usa a terceira pessoa do plural. Então, é por isso que eu vou marcar a letra B. Porque quando eu digo, né, quando instalaram o primeiro supermercado em Araraquara, eu não estou identificando qual pessoa que instalou o supermercado. Tá? Eu só estou falando que aquilo aconteceu, é o sujeito indeterminado. E aí a gente usa o plural, por isso é a letra B. Questão 13. Assinale a alternativa cujo conteúdo apresenta problemas de concordância. Não especificou se a concordância é verbal ou nominal. Geralmente o problema está na verbal. Vamos lá. Então, havia muitos inscritos para concorrer às vagas disponíveis. Então, os desatentos, os desavisados, os não alunos da mentoria da aprovação cientista e militar poderiam ter dúvida nisso aí. Mas vocês não, né? Vocês estão craques aí. Havia fica no singular, mesmo que muitos inscritos estejam no plural. Por quê? É um verbo impessoal, não existe plural, vai ficar na terceira pessoa do singular, tá? Impessoal significa que não existe sujeito. Então, muitos inscritos é objeto, não é sujeito, né? Não existe concordância com objeto, né? No geral, a gente não concorda com objeto, concorda com sujeito, tá? Então, não é havia muitos inscritos, jamais, tá? Então, correto é isso aí. Os desavisados podem marcar essa aí, vocês não. Cerca de 100 pessoas morreu no acidente aéreo na África. Eu espero que isso fique bem claro, né? Que 100 pessoas morreram. Não há dúvidas quanto a isso, né? Não há dúvidas. Geralmente a gente concorda com o número, mas aí não é nem só o número, tem o número e o substantivo no plural. Aí nada justifica você marcar que está correta, né? Então apresenta problemas. Tinha que ter visto isso também, porque não está escrito incorreto, em maiúscula, negrita, em letras garrafais. Então, né, um erro de leitura também poderia gerar problema aí. 35% dos candidatos foram aprovados no exame psicológico. Está correto? Está correto, gente, né? Aqui o havia está correto. Porque, olha só, o foram aprovados na concordância no plural e eu tenho 35% dos candidatos. Então, a palavra candidato já está no plural, mas como eu disse, geralmente a gente concorda com o número, que dá no mesmo no caso aí, né? Que 35% está, né? É um número maior que uma plural.
Metade da verba do município foi designada aos desabrigados. Então, metade foi singular, singular, tranquilo, né? 28. Qual alternativa justifica o emprego correto da modalidade de concordância nominal? Então, vamos lá, existem várias regrinhas. Olha só, 28. Letra A. Os milhares de pessoas sinalizam o êxodo europeu. Então, ó, os milhares de pessoas sinalizam o êxodo, certo? Tudo no plural certinho, né? Então, os milhares de pessoas, tranquilo. O os vai concordar também com milhar, tá? Era 12:30 quando o sino tocou? Não, 12:30, tá? Dadas as exigências? Não, dadas as exigências, né? Para concordar em plural. Nenhum nem outro merecem ser aprovados no certame? Não, gente, se é nenhum nem outro, eu tenho que ter aqui no singular. Letra A. Questão 22. A frase que não apresenta desvios com relação à concordância verbal está adequada ao padrão culto da linguagem Então, vamos procurar os erros. Ao final da partida de futebol naquele domingo chuvoso, restou 7 jogadores? Não. Restaram, né? Restaram. No quarteirão fechado da rua Pernambuco, haviam turistas. Jesus amado, havia turistas, né? O haver no sentido de existir não tem plural. Faz muito tempo, até aí ok, que não se viam tantas manobras políticas para desconsiderar os cidadãos. Sim, porque que não se viam significa que tantas manobras não eram vistas. Então, a concordância é correta, era necessária e foi feita. Aqui, pesquisas indicaram que apenas 2% dos internautas aprovaram, né? Eu preciso concordar. Então, 20. É correto afirmar que a única frase em que a forma verbal não está adequadamente empregada. Olha só que perigo se a gente não olhasse esse não, né? Porque só está escrito, a última parte é adequadamente empregada. Então, não pode bater o olho em adequadamente empregada aqui simplesmente e esquecer o não. Os belo-horizontinos choramos com Brumadinho e chamamos a atenção para a existência de outras barragens com alto dano potencial no estado. Pessoal, o que acontece aqui? Os belo-horizontinos choramos. Aí, né, podemos pensar, não seria os belo-horizontinos choram? Pode ser. Porém, aqui eu tenho uma figura de linguagem, que é uma sílabse de pessoa, para indicar que o autor, a pessoa que está falando, o locutor, se inclui nesse grupo. Então, essa é uma construção possível, tá? Tanto o morador como o visitante não tinha noção, aí não tinham noção, porque eu tenho uma ideia de soma, né? Aí eu não posso aceitar. Vamos lá. Cerca de 2.000 voluntários de diferentes profissões viajaram, né? E trouxeram. Aí sim, porque eu tenho 2.000 voluntários, plural, viajaram, trouxeram, plural também, tá certo. Quem teriam sido os primeiros a chegarem? Correto, né? Porque tô falando os primeiros, tá tudo no plural. Então, letra B, que é a que está errada. 30. A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Na estrutura frasal, é necessário muita sobriedade nesses momentos? Gente, essa também foi um pouco difícil, tá? Realizou-se corretamente a concordância nominal e ela se justifica. Então, vamos lá. Está correto isso, gente? É necessário muita sobriedade nesses momentos? Essa frase está correta? Ou deveria ser, é necessária muita sobriedade nesses momentos? Isso já gera uma dúvida, né? Se a pessoa não estiver prestando atenção. Mas, vamos lembrar que
vai ser absolutamente necessário você colocar no feminino se houver o artigo. Se não houver, não é necessário. E aí você coloca, pode deixar assim mesmo, tá? Então, até aqui, ok. Mas vamos lá, ela se justifica porque o predicativo aparece às vezes na forma do masculino singular em locuções como é necessário, embora o sujeito seja substantivo feminino. Eu posso afirmar isso? Então, posso escrever dessa forma por causa dessa questão de ser uma expressão com é necessário? Então, as duas são falsas, as duas são verdadeiras, uma é verdadeira e a outra é falsa, são verdadeiras, mas não justificam. Gente, sim, elas são verdadeiras.